alto com pedras. Não é? Tão linda e grande lição. Sempre as vitórias de Davi foram as vitórias do Senhor. Mas agora Davi é um homem poderoso, ele já estava no trono, e chega um momento que ele quer levantar o censo do exército. Então ele conta 600 mil homens capazes de sair à batalha. Então isso foi para o coração do Senhor uma afronta. E de novo vou repetir o princípio. Todas as vitórias de Davi foram obtidas pelo braço do Senhor. Mas agora Davi, de alguma maneira, ele vê diante dos seus olhos os seus recursos. Irmão, podíamos gastar o resto da noite aqui e ia faltar tempo. Vou te citar um versículo. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Paulo fala assim: não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi além das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Paulo está se referindo a algo, então, você está vendo? Tremendo. Aí ele vai explicar o porquê que Deus o mergulhou nessa situação. Não só uma situação acima das suas forças, onde ele se viu desesperado, mas desesperado da própria vida. É o que ele escreve aí, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Aí ele diz qual foi o motivo dessa experiência. Ele diz: mas nós já recebemos em nós mesmos, da parte de Deus, sobre nós, a sentença de morte. Olha a expressão que ele usa. Aí ele explica o que é a sentença de morte. É para que não confiemos em nós, mas no Deus que vivifica os mortos. Aqui está Davi agindo contrariamente a esse princípio, levantando o censo do povo, particularmente do exército, e examinando os seus próprios recursos. Irmão, amado irmão, esse era um homem experimentado. Isso mostra o que significa, o que é o nosso coração diante do Senhor. Como já falamos, desde a primeira experiência, Davi aprendeu o que é o braço do Senhor contra Golias. E aprendeu em várias outras situações. O braço do Senhor. Nós nunca poderíamos imaginar que Davi fosse fazer uma coisa dessa. Não é? Tantos tratos, tanto ensino. Sabe, irmão, o que me parece? Considere diante do Senhor. É dito que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, não é assim? E Moisés feriu a rocha 2 vezes. Parece que naqueles pontos onde de maneira especial nós temos recebido tratos do Senhor, nós tendemos de alguma maneira a extrapolá-los. Moisés caiu exatamente no seu ponto mais forte, digamos assim, sua mansidão. E assim também Davi. Quantos tratos ele recebeu, e ele cai na soberba. Você lembra do Salmo 19? Você lembra dos versos finais do Salmo 19, aquele salmo maravilhoso? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Fala da criação primeiro, depois fala da palavra. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria aos simples. Lembra do salmo? Lembra como termina? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Antes desse verso, ele tem uma oração. E ele diz assim: também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que Davi fez aqui é uma grande transgressão, porque ele confiou na força do seu braço. Então, irmão, essa foi a segunda questão ligada a Davi. Sabe o que acontece nessa experiência? Vamos ver essa aliança tremenda de fidelidade que o Senhor tem conosco apesar de nós. Sabe o que acontece aqui? O Senhor vai julgar Davi. Deus é um Deus justo. E é um pai amoroso. E disciplina seus filhos. E aquilo foi horrível aos olhos do Senhor. Então o Senhor vai julgar Davi. Você conhece a história? E ele propõe para Davi 3 tipos de juízo. Lembra-se? Então Davi escolhe assim: não caia eu na mão dos homens, mas caia eu nas mãos do Senhor. Então ele vê um anjo com espada desembainhada que ia sobre Jerusalém. E então
Davi levanta um altar na eira de Ornã. E naquele altar oferece sacrifício ao Senhor. E o que ele vê quando ele faz isso é que o anjo embainha a sua espada. Ele aprendeu mais um princípio na história dele com o Senhor. E veja, irmão, numa hora em que ele ofendeu o Senhor por causa do que ele fez. E estava recebendo juízo do Senhor. Aquele anjo embainha a espada, Davi levanta o altar. E então é dito assim. Ele aprendeu assim. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não sobre a justiça, mas sobre o juízo. Mais do que isso, ele compreendeu que aquele lugar, veja bem, aquele lugar, a eira de Ornã, o Jebuseu, seria o lugar onde seria edificado o templo do Senhor. E quando você lê segundo 1 Crônicas 21, aqui nós estamos segundo Samuel, esse texto é repetido em 1 Crônicas 21, para você ter a referência aí. 1 Crônicas 21. Toda a narrativa que nós citamos aqui, toda essa história. Quando você entra no capítulo 22, numa sequência aí, imediata, no verso 1, você vai ver o entendimento que Davi teve nessa experiência singular que ele viveu.